Olá, esse é mais um Pod Bar. Estamos aqui, eu, Karina e Ana Karina, com o Dr. João Sucupira, nosso convidado cirurgião bariátrico de João Pessoa, da clínica Baricentro, um grande amigo, um grande colega e alguém que vai compartilhar aqui muita informação de valor com a gente hoje. Muito bem-vindo! Bem-vindo, João! Obrigado. Obrigada, João. A gente está muito feliz de ter aqui. Que bom que deu certo esse dia que você já estava em São Paulo e a gente está muito feliz. Obrigada pela sua Você disponibilidade. estragou tudo, que eu ia dizer que vim da Paraíba especialmente para gravar o podcast mas com vocês. eu tenho certeza que é da Paraíba especialmente. Esse negócio certeza. de, né, foi por nós, gente. Claro que sim. Obrigada, João, de verdade. Bom, como sempre, estamos aqui eu e Ana Karina e Karina. E o nosso papo de hoje vai ser sobre como escolher o cirurgião bariátrico, o que a gente precisa, o que a gente pode dar por esse paciente que está nos ouvindo aí Brasil afora, para que ele tenha uma escolha consciente e consiga ser acolhido por uma equipe que vai cuidar dele. Então, o que eu vejo muito comumente aí na internet, ou pacientes que me procuram, é arrependimento depois que faz a cirurgia, porque não tem o acompanhamento devido. A cirurgia bariátrica é diferente, é uma cirurgia que precisa de acompanhamento o resto da vida. Quem dá alta, por algum motivo, em alguma altura, não está certo, entendeu? Não deve se relegar a responsabilidade da cirurgia à equipe. É muito importante a equipe e não se faz nada sem a equipe, sem nutricionista, educador físico, terapeuta, mas o cirurgião é que coordena tudo isso. E ele deve saber um pouquinho de cada dessas coisas para poder também orientar o paciente. Então, escolher a equipe certa é essencial para ter sucesso no tratamento. Uma maneira de explicar isso que você está falando, João, é como um cirurgião que vai fazer uma cirurgia de hérnia ou de vesícula, por exemplo. Porque a gente acompanha aquele pós-operatório, mas embora a gente vá vendo esse paciente, mas vai chegar um dia que ele vai ter uma alta do cirurgião para poder fazer o acompanhamento com o clínico, etc., né? Agora, a gente está lidando com uma doença crônica. A obesidade é uma doença crônica, a gente está falando aqui, né, todos os episódios, e tem que reiterar mesmo, né? Reiterar e sempre ficar falando. Se é uma doença de tratamento crônico, por que eu, que sou especialista em obesidade, vou te dar alta, né? Com certeza. Então, eu falo, e outra, e fala assim, mas por que eu tenho que passar com a psicóloga? Eu ainda brinco assim, a clínica onde eu trabalho, né, é uma clínica grande, então tem a sala da psicóloga, a sala da nutri, a sala da física, a sala do meu sócio, a sala de todo mundo. Que chique, hein? Opa! Chiquérrimo. Não, mas não é por isso, é que eu ia comentar assim, eu falo assim, você acha que se elas não fossem tão importantes, eu teria elas aqui? Elas são excepcionais para mim, eu preciso delas. Elas são tão importantes quanto eu dentro aqui. A gente é um personagem dentro de toda uma história onde o protagonista é o próprio paciente, não somos nem nós, né? Super importante, a cirurgia não é a cura, a cirurgia é uma ferramenta que vai ser o instrumento que esse paciente vai utilizar para controlar a doença. Então, muita gente acha que vai fazer a cirurgia para ficar boa ou com a cirurgia está comprando o resultado. E isso é assim, eu vi todo mundo revirar o olho aqui, né? Mas isso aí é o que mais, assim, deixa o cirurgião frustrado. Não entendeu nada, né? Não. Teve uma paciente que passou comigo no ambulatório, ela fez até uma queixa da minha pessoa. Mas ela passou e ela levou o laudo do endócrino e ela falou, não vou passar com psicólogo, com nutricionista. E eu falei, mas você tem que passar. Não, mas eu não vou passar. Aí eu falei, então você não pode operar. Então, aí ela saiu e fez uma queixa, porque se ela tem indicação de cirurgia, por que eu não tinha marcado a cirurgia? Já que só porque ela não tinha acompanhamento com psicólogo e com nutricionista. Então, realmente o valor está totalmente inadequado. Não entendeu nada. Não entendeu a doença, não entendeu o tratamento e não entendeu o mais importante, o protagonismo, né? Quer dizer, Exato. Essa pessoa, ela quer comprar o voucher da magreza que não existe. Porque E se existisse, a gente vendia, né? Mas tem um outro problema. A gente tem um colega que vai vender dessa forma. Exato. E aí você vai ser o colega complicado e o outro facilitador. E não é assim. Não é assim. Porque depois da cirurgia é que vem os casos de inadaptação, né? Vem um pós-operatório turbulento, o paciente não segue o que é para ser seguido e não vai ter o resultado daquele que faz tudo certinho, né? É onde vem as maiores dúvidas, né, João? E os maiores problemas. E os maiores problemas, concordo. Paciente que desnutre, que Se arrepende. que fica magro demais, que acha que
simplesmente desfazer a cirurgia, e tem uma nova onda disso aí também, super fora de contexto, inapropriada, porque quem puxa essas modinhas não são médicos, não entendem de doença e de saúde, não tratam ninguém. Pelo contrário, incitam mais problemas, além da obesidade, problemas, por exemplo, psiquiátricos, né? Então, é um problema muito mais profundo do que simplesmente a gente está, graças a Deus, tratando aqui com leveza e tudo, inteligência, mas é um problema muito sério. É. Eu acho. Eu tenho recebido, nesses últimos, talvez, 6 meses, de maneira mais constante, pacientes que operaram, passaram com outras equipes e voltaram, e a queixa e eu vejo que tem um paralelo entre nós, que eu vejo que você fala disso na rede. Depois de eu ter me exposto um pouquinho mais na rede social, eu recebo muito esse paciente. Eu te vejo lá, eu gostei de você, mas não gosto dele, não tenho suporte, e acho que eu escolhi mal. Então, o que a gente poderia dizer para esse paciente? Que suporte ele tem nessa escolha, sabe? Onde ele procura, como ele acha, onde ele vê. Aonde procurar? Talvez Aonde seja essa procurar? pergunta, né? A gente não consegue... Talvez hoje seja muito mais fácil achar o médico ideal, porque, graças a Deus, a gente tem se exposto, alguns de uma boa forma, outros não, mas a gente tem se exposto mais, né? E isso aí gera com que o feedback exista também. Então, não é só o que o doutor está falando ali, não é só a empatia que você tem com o médico, mas o que tem de retorno ali embaixo daquele filminho que o doutor fez, quem escreveu ali, o que falou. Então, você tem que procurar primeiro a formação do médico, e no Brasil existem os órgãos que regulamentam isso, né? Hoje, a cirurgia bariátrica está caminhando para ser uma especialidade, ainda não é, mas vai ser, entendeu? Porque é uma cirurgia muito complexa, muito difícil e que exige um foco do cirurgião na doença obesidade, né? E aí, a gente tem a formação do cirurgião, a residência médica, não é? As residências médicas, as titulações, residência de cirurgia geral, aparelho digestivo, provas de área de atuação em cirurgia bariátrica, área de atuação em cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia geral, RQE, que é o registro de especialidade vinculado ao CRM. Então, quem tem especialidade não tem só o CRM, tem que ter o RQE. E existe o RQE de cirurgia bariátrica, e isso você no portal do CFM ou do CRM, você encontra se o seu cirurgião está registrado. No portal da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, tem os cirurgiões que também têm o aval da sociedade, cirurgiões que podem, inclusive, ter um degrau a mais, que é ser titular da sociedade. Então, todas esses aspectos do currículo do cirurgião têm que ser levados em conta. E lembrar que tudo isso que você falou está disponível para qualquer pessoa procurar no Google, né? No Google, nos sites da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, no CFM, que são sites oficiais, né? Mas eu entendo essa visão, é uma necessidade de busca, mas a gente também não pode ser leviano. Hoje a gente tem um mercado que ele está direcionado por operadoras de plano de saúde, Exato. por condição financeira de cada paciente. Então, o mundo parece lindo, mas não é tão lindo assim, né? Então, às vezes, a gente tem aquele paciente que ele precisa da cirurgia, ele está vinculado a uma operadora de plano de saúde e o cirurgião dele é o X, e vai ser o X, né? Então, eu pensei na rede social, no meu caso, por esse motivo. No sentido de pensar, bom, eu sei que chega para mim pacientes muito descontentes e que não vão ter toda a informação porque estão num serviço de grande volume e tal. Se eu puder fornecer informação, eu trago para esse paciente uma crítica que faz com que ele entre numa consulta mais direcionado. Você diz em relação, então, vocês, por mais conteúdo na mídia social... Quanto mais a gente puder dar informação, quem tem informação tem poder. Claro. Sim. Né? E você traz um valor para você. Porque, veja, essas pessoas que têm o convênio vinculado à empresa, coisa e tal, elas compram um carro, não compram? Sim. Então, é um investimento, não é? Só que elas têm que entender que investir na saúde também tem a mesma importância ou mais do que comprar um carro. E se alguém se esforça, prioriza objetivos, essa pessoa consegue. Então, assim, a gente tem que valorizar também o nosso trabalho, porque nós, de certa forma, nós não tratamos obesidade.
nós damos qualidade de vida às pessoas, entendeu? Nós damos liberdade às pessoas, coisas que elas, para quem tem a doença obesidade na forma que precisa ser tratada por nós, essas pessoas não têm. Exato. Então, é muito mais importante do que uma viagem, do que um carro, e talvez que a cirurgia que dá um poder tão grande à pessoa, ela nem seja tão precificada, porque valor é uma coisa, preço é outra. É. O preço dela não seja nem tão alto frente ao valor que ela oferece às pessoas. E a gente tem que mostrar isso, a gente tem que valorizar nosso trabalho, porque nenhuma cirurgia muda tanto a vida das pessoas como a cirurgia bariátrica. Um paciente que operou a vesícula com você, Karina, daqui a 10 anos não sabe nem seu nome. Mas o seu paciente da bariátrica, daqui a 30 anos, ele sabe quem é você e leva um presente de Natal para você, porque você mudou a vida dele. Com Todo certeza. é outra relação. Entendeu? É outra relação. Os pacientes que têm empatia com o médico nos amam e a gente também ama esses pacientes porque a gente tem essa troca de sentimento de amor, de carinho. E o médico que dá certo na bariátrica é um médico Que que gosta. entrega, Gosta desse contato. que tem entrega, Exato. entendeu? Porque o doutor frio, o doutor que está ali, que está fazendo só o trabalho manual. Esse doutor não operador, pros- o é, operador. ele Ele espera. não dá conta Porque- desse amor que ele recebe, Porque né? fulano é cheio de pacientes e o outro não tem. Exato. Por isso, entendeu? Porque o paciente da obesidade, ele já recebeu a porta fechada na cara dele várias vezes, vezes. E ele quer isso, ele quer que tirem a culpa dele da doença, porque não é culpa, Não é culpa deles. dele. Não é, entendeu? Ele já chega com uma carga emocional super pesada e cabe a gente desfazer isso, dizer, olha, tem um caminho que não é fácil, mas que se você seguir, você vai conseguir controlar isso. Não é se livrar, é controlar, né? E eu acho, João, que também a gente precisa cada vez mais se fortalecer no sentido de que precificação é uma verdade, a gente tem o nosso valor, mas também eu acho que caminhar, essa é a minha visão de obesidade, Uhum. a gente tem que caminhar para sermos médicos que tratam a obesidade, Sim, do começo ao fim. Uhum. Então, eu não consigo mais separar o cirurgião que opera do endócrino que faz... não pode mais existir essa linha. Essa Então, quem dá distância. remédio é o endócrino, Não, quem faz dieta é a nutrição. porque nós temos que entender a mesma coisa. Então, por que nós Exato. também não podemos tratar um Exato. reganho, alguma coisa? Exato. E digo mais, eu trato. Eu trato Eu também. também. Opa, Também. Eu trato o paciente que tem queda de cabelo, eu também. Eu eu trato o tudo. paciente que está com anemia. E muitas vezes a gente entendeu? acaba tratando, porque a gente vê muitos pacientes procurando no consultório que vai no endócrino com recidiva de peso e o endócrino não passa remédio. Ou vai na dermato porque o cabelo tá caindo e a dermato fala para comprar aquele polivitamínico da farmácia lá, Hair Skin, né? Ou qualquer um. E não vai fazer um estudo minucioso daquele paciente, Exato, né? Tem tantas Tanta causas coisa que dá pra levam à estudar queda de sobre isso. cabelo, Nossa, né? E Agora, antes eu disso? acho que o endócrino, ele continua da equipe. Sim. Mas eu penso que é muito diferente. Você chegou para o seu cirurgião e ele falou, olha, vamos começar aqui, tal medicação. Quando você passar com o endócrino, ela valida a mesma coisa que você falou. Esse paciente, ele percebe que ele está numa jornada que está todo mundo falando a mesma coisa. E isso empodera o paciente, se sentir acolhido, protegido e entender que se nutrição, psicologia, cirurgia, endócrino está falando a mesma língua. coisa, Uhum. aquilo provavelmente está correto. Agora, se eu estou falando, vamos entrar com medicação, o endócrino fala, para que isso? E a nutrição fala, não, com dieta você vai perder 40% do seu peso, aí a coisa faz com que o paciente se sinta fragilizado. Outra coisa importante, hoje a gente não quer perder peso, a gente quer mudar a composição corporal. Exato. Então, aquele paciente que passa, sei lá, 2 meses com o mesmo peso, mas está perdendo gordura, ganhando músculo, não é para ele ficar noiado, Esse seria, como diz na esse seria a Paraíba. joia, né? Aqui né? também. Aqui fala- Não é também. para ficar noiado, Exato. porque está com peso parado, né? Exato. É claro, a gente tem que mostrar, valorizar as coisas, a modernidade. As Por outras exemplo, métricas que não pesam. o exame de bioimpedância, que é super importante, eu interpreto para o paciente, a gente tem que mostrar que ele tem que ganhar não só músculo, ganhar massa óssea, porque senão ele vai ter dor articular, ele vai quebrar os ossos, e osso é uma coisa que se perde se você não fizer o acompanhamento adequado. Mostrar para o paciente que suplementar não é um castigo para o bariátrico. Todo mundo suplementa. Eu suplemento, eu não sou bariátrico. E até seria, eu acho que daqui a pouco eu vou ser.
Mas eu suplemento todo dia, entendeu? Claro, não aleatoriamente, eu faço exames, faço acompanhamento. Então, esse acompanhamento que o bariátrico faz é o acompanhamento que todo mundo deveria fazer. E quando a gente faz os exames de laboratório pré-operatórios, muitas vezes o paciente já tem déficit de muitas coisas. De B12, de ferro, sei lá, de vitamina D. E a gente já precisa repor antes, né? Então, às vezes, o paciente não tem só a doença obesidade, ele tem várias doenças por ser um doente, uma pessoa largada. E depois que ele faz a bariátrica, ele tem outro olhar para a saúde dele e a vida dele muda completamente. Mas vocês percebem que a gente ainda vive um estigma que o paciente que operou de obesidade, se qualquer coisa que aconteça na vida dele, Tudo qualquer culpa coisa, da É bariátrica. da cai bariátrica. na Ah, bariátrica. sim. Tô com a unha encravada. Liga pra sua médica. Fui e ainda me liga... assaltado, Sempre. Não. levei chifre. É né? bariátrica. É da bariátrica. Impressionante. É. Não, eu fico pensando, a bariátrica tem que Tu tratar gosta, a obesidade. Tem que tratar a obesidade, curar É. câncer, Então, Não, impedir gente. infarto, impedir Aham, AVC e a pessoa... aham. Não, ficou a depressão, a obesidade, É. fez cirurgia. Gente, posso Toda contar uma bariátrica. coisa? Me ligaram uma vez, não vou contar. Não, enfim. E aí, a pergunta era, a paciente, depois de 4 anos de bariátrica, estava na maternidade, em trabalho de parto, e a pergunta era, pode ser cesárea? Pode ser normal? Juro por Deus. Não. imagina, claro. E aí, eu falei, não sei. Eu acho que a gente tem Eu que acho que eu começar a responderia, fazer parte pergunta pro também, bebê né? Por onde ele quer sair. sair. Aí eu fiquei, mas tem dilatação? Olha eu, louca. Tem dilatação? Aí eu falei, não, que maneira tem dilatação? Vai, você é quem? Então, você decide. Vai sair pelo estômago? Minha vontade já falar isso. Se sair pelo estômago, não pode, opera. Mas não vai sair pelo estômago, então pode. Não, eu acho que é isso. A gente vem melhorando porque também acredito que exista uma aceitação maior da cirurgia bariátrica por todos os profissionais, porque, obviamente, hoje está difícil questionar. Mas esse é o trabalho que nós estamos fazendo agora, né? Porque tem que ter alguém que quebre esse estigma que cirurgia bariátrica é do demônio, Exato. que não é. Cirurgia E de emagrecer é o jeito fácil. Ou que é radical, ou que é mutilante, Ou que é não tem nada a perigosa. ver, É, cara. nada a ver. Exato. Essa Exatamente. cirurgia, ela é libertadora para quem faz, entendeu? É maravilhosa. E outra, Agora, libertadora para quem faz com responsabilidade. sim, não, mas... Digo pro o paciente. Mas eu tô falando assim, de uma maneira geral, entendeu? Por exemplo, quando a gente vai para risco de complicação. Qual é o risco de complicação numa cirurgia bariátrica hoje, se você procura uma equipe preparada? Menos de Baixíssimo. 0,1%, não é isso? Menor Pois que é. numa cesárea. Então, Aproveitar o link com a minha 25, ginecologista. era isso que eu ia chegar, 25 vezes menor que uma cesárea. Mulheres morrem no parto? Morrem. Sim. As mulheres deixam de fazer parto cesáreo por causa disso? Não. Não. Mas quando há um incidente na cirurgia bariátrica, que existe em qualquer cirurgia, Tomou uma é proporção. um inferno. Pronto. Cirurgia cardíaca. Risco de complicação em cirurgia cardíaca, Nossa. 30%. Quem é que um cirurgião cardíaco vai indicar uma cirurgia para você? Você vai dizer, não vou fazer, porque o risco de complicação é 30%. Mas aí bate ainda na visão de obesidade não ser doença. Não, problema do coração é doença. Ou ser estético, Obesidade né? é estética, obesidade É. Exatamente isso. Uhum. Exatamente E isso. muito dessa porcentagem que você trouxe, né? Que é um número que a gente sempre tem que falar, do 0,1%. E eu sempre falo que, não menosprezando o 0,1, mas eu falo assim, mas eu sempre falo do 0,1, porque quando você é o 0,1, virou 100%. Exato. Porque muitas pessoas vão, às vezes, nos procurar para fazer a bari e falam, ai, doutora, porque agora é por furinho, né? É bem tranquilo e tudo mais. A gente tem essa visão de que como realmente a cirurgia bariátrica se revolucionou realmente de uns anos para cá e como realmente você falou coisas muito legais, como ela é libertadora para esses Sim, pacientes. sim. Porém, a gente tem que explicar, tem o seu risco? Claro que tem. Só que esse risco, ele comparado a tudo que pode acontecer com esse paciente, se ele não fizer algum tratamento, como infarto, derrame, dor no peito, ou enfim, é infinitamente maior. Mas nós tomamos muito mais precauções do que outras cirurgias. Por exemplo, para trombose, eu faço 4 coisas diferentes para evitar a trombose. Exato. Quando você opera a vesícula, você não faz nada disso. Tudo bem, é uma cirurgia de menor tempo cirúrgico, um paciente com menos risco de complicação, mas eu já tive trombose em paciente que fez cirurgia de vesícula e acontece. Eu também Eu já já Entendeu? tive paciente minha que operei a bariátrica e ela teve trombose na cirurgia plástica. Perfeito. Já magra, Então, né? Exato, então não tem como a gente prever, porque também a gente se precave.
O nosso grupo... Se Protege. Protege muito mais, né? Vamos mudar o português. Protege. Protege Muito muito mais, mais, entendeu? A gente faz muitas coisas para que o paciente tenha uma evolução muito favorável e tem. E a maior frustração para mim, pelo menos, é o paciente depois de, sei lá, de 3 meses dizer, doutor, se eu soubesse que era assim, eu já tinha feito há tanto tempo. Ah, né? eu também. A gente escuta Mas eu isso acho que esse toda hora. delay vem muito dessa desinformação que existe. Porque Sim. a gente sabe, a gente opera muito pouco. A gente opera 1,6% dos pacientes que deveriam ser operados, né? Que poderiam ser candidatos à cirurgia. Eu acho que isso é desinformação. Um dado pior. Sabe quanto tempo leva entre a pessoa saber que tem obesidade e fazer o primeiro tratamento? 6 anos. 6 Eu adoro anos. esse dado. Eu 6 adoro esse dado. anos. Assustador, né? É 6 assustador. anos. E outra, quando a pessoa começa, ela não procura um profissional para fazer o tratamento, ela começa aleatoriamente, porque ela acha que ela sabe, é só tirar o pão, o macarrão e pronto. E não é Ela assim. pega a dieta da moda, né? É só fechar a boca, João. Ou vai e compra o remedinho porque a amiga está tomando. E no Brasil, é permitido comprar o remédio igual você compra banana na feira? Exato. Então, vai, compra o remédio e começa a tomar. E o remédio, claro que não vai servir. E culpa né? o remédio. E culpa o remédio. E culpa entendeu? o remédio. Só me fez passar mal. Não E adianta esses nada. pacientes também não avisaram a eles que a doença obesidade é crônica. Então, se você começar a tomar o remedinho, você tem que tomar a vida toda. Entendeu? Os remédios estão melhorando sim, mas estão ficando mais caros. E para o brasileiro, talvez eles não sejam, assim, não dê para incorporar na cesta básica, Não. né? Só se Porque tirar eles a são cesta mais básica caros de que a 5 cesta meses, né? básica. Pois É então muito- essas coisas muito têm que pouco ser ditas. acessível. É. Essas coisas têm que ser ditas, né? E a obesidade, a cirurgia bariátrica, ela continua sendo um tratamento que só ele resolve um monte de doenças, não é? Pressão alta, a gente está entre médicos, mas o podcast é para todo mundo. Então, pressão alta, diabetes, apneia do sono, Risco de câncer. infertilidade, né? Impotência. Vamos Exato. para o que as pessoas se prático, interessam, o né? prático. Pois é. Depressão, fibromialgia. Dá para fazer uma lista Uma de lista gigante. E 50 João, anos aqui falando. Fora a Faz- autoestima, né, João? Eu acho que assim, Que é você super se perceber importante. diferente, você conseguir se olhar no espelho e ficar feliz. Eu sempre falo, você conseguir cruzar a perna, amarrar seu tênis, fechar sua sandália, é enlouquecedor E falar uma isso. coisa, Marta. Tem o paciente que procura pela estética. Tem, certo? Uhum. Estética não é para ser o primeiro motivo, mas estética é muito importante. Você foi na loja e comprou essa camisa porque você achou ela bonita. Você escolhe o seu parceiro por estética, Concordo. não é? Você tudo aqui foi colocado nessa sala porque acharam que combinava. Então, estética é importante. A gente não pode ser hipócrita e dizer que estética não é, que a gente não, eu não estou aqui com essa roupa porque eu quero estar bacana aqui, você e todo mundo está muito bem, não é? Sim. Por isso, então a gente não pode relegar coisas que são importantes e dizer que são futilidades. Não são. Você se sentir bem, a saúde não é só física, é mental também, né? Exato. Então, tudo isso é importante. Eu sempre listo a autoestima como um dos pontos primordiais da qualidade de vida como um todo. Então, a autoestima Certamente. está dentro. E Você tem que entrar estar. numa festa e se sentir o lixo E da o paciente festa. se cuida mais quando ele se vê Uhum. melhor. Ele vai fala, nossa, olha como eu tô Mas bonita. queria eu acho que aproveitar- essa questão, desculpa, de ser o lixo Imagina. da festa vem de uma construção que a gente precisa desconstruir, meu modo de pensar. Sim, Porque a gente está lidando com uma doença incurável. incurável. Então, muitos dos nossos pacientes continuarão com uma imagem corporal que ele não entra na imagem corporal que a sociedade criou. Exato. Então, ele precisa entender que ele está na melhor forma que ele pode ter com a doença que ele tem que entrar na festa se achando a última bolacha do Com pacote. certeza. Porque se ele não se achar a última bolacha do pacote, Gostei. ele vai passar a vida esperando ser feliz e não vai ser. Não vai A ser. melhor versão, né, Ana? Ele Que tem eu que ser a adoro. Ele sua tem, falar. melhor que, versão. ele tem que se comparar com a estrada dele e não Somente. com a história do outro. Só mesmo. Não O tem nada sapato a dele ver. só ele veste. Exatamente. Só ele sabe o que ele sofreu para chegar até onde ele está. Exatamente. Entendeu? Por isso que você falar para alguém, vai operar? Nossa, mas você fez de tudo mesmo? Eu queria entender essa frase, Eu né? também Não é? não consigo entender. Eu tenho 50 Não, anos. vai Você fechar quer a estar comigo boca. 50 anos para saber o que eu fiz? Vai fechar a boca que você vai perder o peso. Quer dizer, Aquela frase que desconstrói, né? mesma coisa chegar para a pessoa com depressão e dizer, fique feliz. Exato. E é muito bom aquela também, na mesma linha do fechar, mas você é tão bonita, por que você não emagrece? Não, Por quê? que Sabe você- qual é a Nossa, pior que ódio. frase? Nossa, mas seu rosto é tão bonito, É, né? é, Ai, essa, é eu isso. juro. Não é comigo. E engraçado que
me toca, talvez porque eu lide com a doença e a obesidade, mas me toca de uma maneira que eu tomo para mim essa dor. E outra coisa, no Brasil, há uma campanha enorme para não tolerar certos tipos de discriminação, tipo para os negros, para as mulheres, para os nordestinos, mas o obeso ele é muito discriminado e ninguém liga. Ninguém liga, entendeu? E vai de um extremo a outro. Ou você é Sim. discriminado porque é gordofobia, né? Tem uma palavra. Uhum. Ou é body positive. Vamos ser gordo e tá tudo bem. É. Então, é muito difícil, São né? Você dois fazer- raciocínios errados, Exato, entendeu? exato. O equilíbrio vem no lugar certo, né? É. Que é entender que é doença sim, mas que eu preciso me amar em toda a parte da jornada. E é Essa a papel verdade. nosso disseminar essa ideia. A gente tem que criar um esquadrão de pessoas que são os nossos pacientes, que são os familiares deles, né? Porque a gente acaba... muitos pacientes chegam na clínica escondidos da família e a gente não pode permitir isso porque eles não estão fazendo uma coisa errada. Eu não vendo droga, Exatamente. Exatamente. né? Então eu digo, ó, traga um parente aí, porque isso é uma coisa de responsabilidade. Isso não é para ser feito escondido, isso é um tratamento médico, né? Então, isso tem que existir. E depois a gente ganha a família toda. Opera o irmão, opera o pai, opera a mãe, o cunhado, a esposa, né? Todo mundo acaba entendendo que aquilo ali é para o bem e não para o mal. E muito dessa conversa que a gente está tendo hoje, né, é para mostrar que o cirurgião bariátrico é muito além do que a gente ser o operador, né? Com O médico que certeza. vai lá para operar, e o operador que eu digo que vai lá para fazer as anastomoses, Minha para diminuir o amiga, estômago. eu sei das cangaias que eles botam, eu sei tudo. Isso. Mas e como é tão importante quando está nessa questão, né, da escolha de quem vai fazer a minha cirurgia. Já que eu tô, como você mesmo falou, que esse paciente, muitas vezes, ele tem uma longa jornada até a decisão de entender que ele tem uma doença e, a partir dali, mais X anos para decidir que a cirurgia bariátrica pode ser um bom caminho para ele. E quando ele decide encontrar um médico, não é só um médico que tem que ser um bom operador, mas um médico que entenda da doença, entenda de gente e que tenha um bom relacionamento com toda a equipe multidisciplinar, seja ela nutria, psicóloga, físio, endócrino. Então, o que eu posso dar aqui de sugestão e dica, eu acho que vocês estão falando aqui, né? Quando você for procurar o seu cirurgião bariátrico, procure um que tenha toda uma equipe de suporte. E como você falou, achei ótima essa dica. Olhe as mídias sociais desse médico, veja os comentários dos pacientes. Porque é melhor feedback do que já quem comprou o produto. É igual olhar, né? Você vai comprar uma geladeira, não sei que a geladeira comprar, joga no Reclame Aqui, né? Ué, mas né? Vê lá no Reclame Aqui da Brastemp, se essa geladeira é boa ou ruim. Então, vamos dar uma olhada. Claro, existem Eu vou vieses. botar meu nome no Reclame Mas Aqui é hoje. muito... Não, mas o que eu quero Não, dizer não nesse põe, sentido, que é só o ruim né? que põe lá. E vou É uma falar uma maneira da coisa, gente estudar esse médico. Que é uma realidade lá, não sei se é aqui. Desconfie dos doutores que falam mal de outros doutores. Porque se o colega perde tempo da consulta para falar mal de outros colegas, ele é muito seguro. A minha consulta é para tratar o meu paciente. Não tem nada a ver o que está acontecendo no mundo, fora. O meu trabalho é melhorar o meu atendimento, entendeu? Então, existe gente de todo tipo e nossos colegas também são assim. Infelizmente, tem gente maravilhosa como vocês, mas tem gente que não é tão maravilhosa, entendeu? E aí, desconfie desse doutor, porque o doutor tem que estar 100% do tempo focado em tratar você e em mais nada, entendeu? O profissional sério, ele vai ser técnico, ao mesmo tempo que vai ser humano. amorável, humano, né? Mas ele vai se importar na sua situação, em mais nada. E uma coisa que eu tenho ouvido, não só na rede social, mas assim, o paciente já está tão ali, tantas portas foram fechadas, ele não teve ali uma mão estendida e alguém dizendo para ele, não é culpa sua, precisa tratar a obesidade. E ele, às vezes, decide num estalo, vou fazer bariátrica. E foi frase de uma paciente que eu atendi na sexta-feira, não vou falar o nome dela por questões outras, mas assim, doutora, no dia que eu decidi, eu tinha que ir aquele dia, senão eu perdi minha coragem. Então, eu peguei o primeiro que eu fui, que era a paciente arrependida. O primeiro que eu achei. E você fala, poxa vida, talvez uma respirada, depois desse entendimento de que você precisa de ajuda, teria te trazido em outro lugar, te levado a outra pessoa. Não que talvez foi uma questão de empatia. A gente não pode dizer que o outro é bom ou ruim. Tô querendo dizer que não foi bom para ela. E te falo,
é super saudável ouvir mais de uma opinião. Não tenho Exato. nada Maravilhoso. contra o paciente em vários doutores. Nada contra. Nada. gosto também. Sou super a favor. Porque a jornada para voltar ao peso ideal tem que ser também longa. Você demorou para chegar na obesidade e a jornada não tem que ser com ansiedade. Recebo um monte de paciente perguntando: eu estou há 9 dias, fiz bariátrica há 9 dias, só perdi 2 quilos. Poxa Entendeu vida. nada. Tenha Não calma. entendeu nada. Não entendeu nada. né? Tem frases no pós-operatório que eu penso, errei, não entendeu nada. E eu acho que a culpa sempre cabe a quem está dando a informação, não é quem está recebendo. Quem está recebendo, eu tenho que fazer chegar. Então, tem perguntas que são, nossa, não entendeu nada, do tipo, nossa, mas eu operei para ter que fazer dieta? Nossa, mas eu vou ter que tomar remédio agora? Para que eu fiz a cirurgia? Então, Pode desfazer. Ah, No mas eu outro não dia. quero. pode é. desfazer. Pode desfazer. É, Eu não tô quero querendo mais. desfazer, não quero Não, mas mais. no primeiro mês eu dou a chance do paciente falar. "Mas Desfazer? por que eu fiz isso?" No primeiro mês eu dou a chance, porque tá naquela dieta líquida. E eu acho que o mote do primeiro mês é o que eu fiz da minha vida. O mote do segundo mês, olha, foi bem que bom que eu fiz. Do terceiro mês é porque eu não fiz antes. Então tem esse momento que ele fala, cara, o que é isso? Por que eu fiz isso? Porque está numa fase de muita transformação, restrição, enfim. Mas eu acho que tem perguntas que a gente fala, esse cara não entendeu a doença que ele tem. É. Não entendeu nada. E aí cabe a gente a falar e E refalar. muitas propagar. vezes esse é o paciente que, infelizmente, recidiva a doença, Exato. ou que some do consultório, porque eu sou responsável pelas pessoas que estão do meu lado. Agora, se você some, aí volta daqui a 3 anos, preciso de uma consulta urgente. Exato. E às vezes o paciente tem vergonha, ele dá uma sumida, aquela fase de lua de mel tá tudo indo super bem, e ele percebe que tem alguma coisa que não tá indo tão bem, ou ele tá com fraqueza, ou ele ganhou um pouquinho de peso, ele tem vergonha de voltar para quem pode ajudá-lo. Não sei se vocês compartilham disso também. Acontece, Né? Acontece muito. mas Muito. eu sigo todos os meus pacientes. É. Você persegue Eu eles? fico de Me olho conta. neles também. Sigo, mando Conta pra mim. mensagem, Mas que pergunto o horas que tá você faz fazendo. isso, João? Madrugada. Mas eu sou stalker de paciente também. Eu adiciono toda Ah. vez, tá? Eu sou Todo stalker. paciente meu eu adiciono. Você fica olhando lá no Instagram. Fica olhando. Se tá na festa, bota os olhinhos assim, porque tá bebendo. Eu tenho um Bota paciente também. que um dia botou para mim assim, ó, me marcou, né? Doutora, dá uma olhada aqui, ó. É chá, viu? Porque eu tinha reclamado que ele estava tomando energético muito demais. Maravilhoso. É chá, viu? Então, sim, seguir a mídia social traz isso pra gente. É. Mas eu acho que isso mostra muito a falta de protagonismo do paciente. Né? Esse faz 3 anos que não retorno, não sigo com a equipe. Isso é falta de protagonismo. Ele não entendeu que ele vai usar a equipe para ter o melhor tratamento. Ainda Não mais é a depois de equipe que tanto vai- tempo, né? Dar o melhor tratamento para ele. Né? A gente pode oferecer conhecimento e direcionamento, mas quem vai fazer é o paciente. Né? E tem 2 coisas que eu percebo muito. O paciente vai no cirurgião para ser emagrecido pelo cirurgião. Mas quando ele vai na nutri, na endócrino, na cabeça dele está entendido que ele precisa fazer alguma coisa. Porque a nutri vai dar uma tarefa para ele, que é cumprir uma dieta. A endócrino vai dar outra tarefa, que é tomar o suplemento. Ou talvez ser medicado. Então, ele entende que a responsabilidade dele, quando ele está com a gente, talvez seja menor. Que é completamente o contrário. Completamente o contrário. Eu acho também que a gente tem um papel de estimular o paciente com boas práticas, entendeu? Então, assim, eu sou muito... Até fui mais, eu vou voltar a ser. De postar, malhando, não sei o que. Você faz isso também, doutora, que eu sei. Tô Você nessa faz. Eu tomo minha Porque o vitamina nos paciente stories quer lhe todo ver. dia. Você estimula o seu paciente. Eu postei hoje um stories que Hum. eu vi que uma colega minha, endócrino... Não, ela é ginecologista, na verdade. Ela postou, que agora eu não vou decorar, mas obviamente, não vou saber decoradinho. Mas, assim, existe um estudo super bonito mostrando que o médico que faz atividade Postei física... Uhum. Você viu? Eu O salvei. médico que faz atividade... Você salvou, né? Salvei Porque eu pra achei postar muito amanhã. maravilhoso. O médico que faz atividade física, estatisticamente, ele consegue ter um resultado melhor dos seus pacientes em relação à saúde do paciente dele. Claro, ele se espelha na gente, cara. É verdade. O médico vê a doutora lá, bonitona lá, quer ser igual a ela, entendeu? Eu sou bariátrica, todo mundo sabe, é de domínio público essa informação. E eu faço questão de tomar minha vitamina todo dia nos stories. Pois é, você tem um trunfo à frente. Porque eu Então, percebi... Eu preciso ser bariátrico, Vamos urgente. comer, meu. Vamos comer. É, eu Eu preciso quero ser bariátrico, vocês. gente. Eu João, quero. eu não vou conseguir Você ser me bariátrica. opera? A Ana Karina, João. É, você. Mas eu já tive muito paciente que falou, doutora, a senhora operou, né?
Vários. Já perguntas. perguntaram se eu era operado. Vários. Já. Doutora, a senhora me operou, né? Não tinha nenhum problema. Eles me perguntam e eles Ah. se surpreendem quando eu falo que sim. Aí eu falo, gente, mas você que perguntou, achei que você já sabia. E como isso é uma ferramenta, é que você falou que estava à frente, mas essa questão mesmo. Mas Porque a gente que estuda bariátrica e faz, e, enfim, eu faria a gente na fala. maior. Mas você tem um trunfo, que talvez De ter seja essa vivido, né? melhor palavra mesmo, de É, falar tem das sim. dificuldades Sim, você e fala com os propriedade. desafios, né? Exato. Porque Gente, não é você fácil tomar... Olha como é louco. e- Eu tinha vergonha E veja, de expor que eu você era está operada. maravilhosa. Ai, muito obrigada. É claro. Tá? E eu tinha vergonha, não com vergonha de expor, mas eu não falava. Tenho vários pacientes E eu não que tinha- escondem, tá certo? Muitos. Vários pacientes que escondem. Gente, inclusive, lá na cidade, subcelebridades, entendeu? Gente conhecida Da que fazenda. esconde, Adorei que- o nome que subcelebridade. agora Eu estão amo. malhando e foi à academia, não sei o quê, entendeu? Mas eu entendo Não ligo, também. não eu ligo, entendo. não eu ligo. entendo isso. Eu Mas- O entendo julgamento mas é assim, doloroso. É. Mas, entendo. por exemplo, eu operei uma pessoa que é conhecida lá em João Pessoa e que ela tá Fala o fazendo... nome, João. Desirê, um beijo pra você, Desirê. Ai, maravilhosa. Adoro ela. Eu a conheci, eu vou dizer porque ela já disse isso tudo e é verdade. Me chamaram para falar de obesidade num programa de TV e ela ia me entrevistar e ela tem obesidade. E ela ficou desconfortável também porque ela nem me conhecia, nem eu a ela e coisa e tal. Passou o tempo, mas foi, assim, uma entrevista excelente. E, assim, a gente lida com obesidade toda hora. Então, o obeso é uma pessoa qualquer que tem uma doença qualquer. Uhum. Ponto final. Depois de um tempo, eu pensei e mandei uma mensagem para ela. Desirê, gostei demais. Não sei se você lembra de mim no programa. Eu estava na entrevista tal e coisa e tal. E eu acho que eu poderia lhe ajudar. Se você quiser, se você se sentir confortável, me procure, que eu tenho algo a poder ajudar, a oferecer você. Enfim. E ela respondeu dizendo que queria me ouvir. E ela veio para a consulta, ela disse que nunca pensou em cirurgia, que era confortável daquele jeito, não sei o quê. Mas eu expliquei a ela sobre o que era a cirurgia, como era o tratamento e coisa e tal, e pronto. Depois ela voltou e começou a fazer os exames. E quanto tempo demorou da entrevista até... Acho que uns 2 meses. Até ela operar, vai? Demorou uns 5 meses. Meio ano. Porque ela começou também a fazer atividade física antes. Ela Por isso que eu voltou a perguntei. fazer atividade física Esse antes. clique, né? Voltou a fazer dieta. Desperta. E aí ela já entrou para fazer a cirurgia, já com o tratamento andando. Fez a cirurgia. Também não falou a ninguém nem nada. Depois que ela operou, que já estava com o bonde andando, ela postou que operou. Mas eu acho que essa proteção é E importante, ela viu, João? está maravilhosa. Vida nova. Ela é o maior exemplo, assim, de sucesso do tratamento da obesidade que eu já vi. Ela não precisava da cirurgia, por exemplo, para ser quem ela é. Mas, assim, ela está 1000 vezes mais adiante. 1000 vezes. E, assim, as pessoas estão vendo isso e estão acreditando na cirurgia, entendeu? E, na verdade, quando eu falei com ela, eu queria ajudá-la. Mas acabou que está ajudando Todo mundo. muita gente, entendeu? Porque Inspira. ela é sensacional. Mas eu acho que... Eu falo para meus pacientes, não sai falando para todo mundo que você vai operar. Sim. Sabe por quê? Ninguém chega para um paciente Pra dizer diabético coisa na boa. festa e faz assim, mas você vai comer esse docinho? Ai. Ninguém chega. Não. Paciente operou de obesidade. Nossa, mas você come só isso? Não, mas você tá comendo tudo isso? Não, mas você vai comer agora? Nossa, De mas você come novo? toda hora? E você Mas não come tá muito tempo sem nada? comer? Quer dizer, É. a pessoa, ela vive praticamente um BBB da É terrível, Da alimentação. alimentação. Todo mundo resolve dar um piteco, o que não acontece em doença nenhuma. Então, eu acho que principalmente aquele começo, em que a pessoa está mais fragilizada, em que ela está indo para uma estrada que ela desconhece, porque depois de um período, o paciente ele se empodera. Aí, acabou, que provavelmente Acabou. foi a hora que ela postou, Uhum. porque ela estava empoderada. Mas no começo, ele está fragilizado também. E aí, essa invasão que vem de tudo que é lugar, cara, bloqueia o paciente, né? Então, eu falo, não conte. Pode falar que está fazendo dieta da proteína. Jejum intermitente, dá o nome que você quiser. Isso. Não conte agora. Porque eu acho que isso traz uma certa proteção para muitos que precisam. Então, você está dando o exemplo da Desirê, que eu já tô fã, já nem conheço, mas já Ela amei. é maravilhosa. Mas, enfim. E aí, eu queria saber de vocês três, né? Ó, tem uns convidados, mas também eu posso saber da experiência das duas mocinhas aqui, também
Agora, pelo outro lado, porque a Desirê foi uma Eu história... quero dizer que Foi. mocinha eu amei, viu? Ah, mas Como todas assim? somos, Sim. né? Somos mocinhas. Né? Desirê está voando. Agora, e aquele paciente que fez a cirurgia com você e ele teve uma recidiva do peso dele depois, sei lá, pessoal, pode ser 2, 3, 4, 5 anos e não te procura, tá? Bom. Qual seria o seu argumento como cirurgião para esse paciente voltar a procurar o Primeira acompanhamento coisa, médico? se ele não me procura, eu não posso fazer nada. Não, mas então, Aí Claro. ele chegou, oi sumido. Mas, por exemplo, Oi sumido. sumida Aí é ele, você. Oi sumido, aí você pegou ele. Não, primeira coisa aqui, quando eu vejo que as coisas estão saindo dos trilhos, ou o paciente está perdendo de menos, ou eu estou vendo que ele não está fazendo a dieta, o meu acompanhamento lá é a cada 2 meses. Eu mando ele vir mensalmente. Então, eu trago esse paciente mais para junto de Certo. mim, mando ele para terapia, ligo para nutricionista e digo... E outra, o paciente é danado para não querer ir para o seu nutricionista. Pelo menos isso acontece. Nutricionista bariátrico, gente, botem na cabeça. É diferente. Não é para ir para qualquer um. Não é para ir para nutricionista esportivo. Tem nada a ver. Siga as orientações. Ah, mas eu não gosto dela. Ela é feia, ela é burra. Ela... Mas vá. Mas vá. Entendeu? Porque ela sabe mais do que aquele naquele momento. Daqui a, sei lá, 1 ano e meio, aí você vai para outro. Entendeu? Mas vá para da equipe, para as coisas darem certo. Então, eu boto no radar de todo mundo, trago ele para junto de mim, às vezes dou medicação, Sim. entendeu? Porque a cirurgia não exclui você medicar. Os tratamentos a gente tem, né? Tratamento clínico, dieta, atividade física, terapia, remédio, tratamento endoscópico e cirurgia. Eu posso usar eles separadamente ou misturar tudo. Não tem problema. O que você quer é o resultado, entendeu? É o controle, independente do que precisar, e a gente vai usar o que precisar. Agora, siga. Seja protagonista. Exato. Se responsabilize, né? Se faça. responsabilize por cada resultado. Exato. Né? Eu E vou pelo dar- fracasso também. E pelo fracasso também. Eu acho que eu tenho medo de falar o fracasso, porque muitas vezes a gente tem a potência da doença. Então, eu penso que se responsabilize por ser protagonista. Porque Sim. se você for, você vai ter o melhor resultado que você pode ter. Porque obesidade, gente, é igual câncer. É. Se eu pegar um câncer avançado, eu não consigo curar a pessoa, mas eu consigo retardar a doença, diminuir as complicações, diminuir a progressão. Então, se eu pego um paciente de 250 quilos, eu não vou transformar ele numa pessoa de 80. Não vou. Mas ele vai chegar a 120 e vai ter outra vida. Da mesma Entendeu? maneira. Da mesma maneira. Então, não deixe sua obesidade ir para um extremo em que eu não consiga devolver uma condição legal para você, porque isso pode acontecer. No Brasil não é tão comum, mas está ficando. E eu vou operar agora, quarta-feira, uma paciente com IMC 86. Exatamente. Eu operei recentemente 79 de IMC, uma paciente Pois de 30 é. anos. Pois é, É muito grave, né, gente? muito grave. Eu vou entendeu? dar o meu exemplo para Karina, com a pergunta que ela fez. Bom, eu operei em 2012. 2011. E aí, eu fiquei maravilhosa, super bem, lua de mel, tudo bem. Médica. Eu não era cirurgiã ainda, eu estava na residência, mas mesmo assim, abandonei o tratamento. E fui viver a vida por mim mesma, achando que eu sabia tudo. Depois de alguns anos, 5 anos, eu tive o primeiro episódio de reganho. Vivi a vida por mim mesma. Procurei um nutricionista, não era bariátrico. E aí, bom, emagreci. Voltei a um certo controle de peso ali, um controle de doença. Não tive retorno de comorbidade, tudo bonitinho. Controlei. 1 ano e meio depois, o que eu fiz? Reganhei de novo. 2 reganhos, um de 21 quilos, um de 20 Sua doença quilos. que recidivou. Recidiva. Tô lutando contra a palavra reganho. E aí, eu parei e falei, não é possível. Que eu operei, fiz tudo o que eu fiz. Por que comigo? Por que não deu certo para mim a cirurgia? Aí eu me controlei, voltei para terapia, procurei uma nutricionista, voltei no endocrinologista, ele me medicou, ele me acompanhou. E aí eu entendi, se eu não fizer o que precisa ser feito, a doença vai sempre vencer. Então, a luta é diária. Então, gente, aí nessa hora eu já era cirurgiã bariátrica. Aí, o que eu tomei?
Tomei medicação? Tomei. Mas tomei vergonha na cara também, no sentido de entender que eu preciso me tratar. Que eu preciso responder ao que... Eu dou um caminho, João, pra você. Eu te dou o Waze. Se você não seguir, meu amigo, você não vai chegar onde o Waze pode te levar. E Né? não se comparar. Por exemplo, Exato. Karina, ela vai comer o bolo de chocolate e... Ok. Essa É a mulher Ana toma Karina, café. tá? É. Porque a Karina que sou eu, Karina se eu com comer K. um bolo de Karina com chocolate K. todo dia, Se eu comer... eu vou pro IMC eu de comer o- 83. Se eu comer o brigadeiro... Se eu comer o que a Ana Ah. Karina come, eu não passo nessa Ô, porta. João, você sabe que eu e a Karina, a gente consegue amplificar a estatística cirúrgica uma da outra, né? Porque eu tô no hospital, chego... Doutora, a senhora estava no Ipiranga ontem? Eu... Tava? Ligo pra ela. Você tava no Ipiranga, né, Karina? A gente opera 50 Então, a por semana. gente aumenta o nosso Ibope por causa do Que Karina, né? top. Mas eu É. sou a Karina que posso comer realmente, de fato, eu tenho essa genética mais favorável. E eu Ó. costumo falar pro meu paciente, ó, vocês estão achando que eu sou magra porque é espiritual, né? Que eu como super saudável. Não, não é espiritual, não. É genética. Eu vou morrer de outra coisa. Então, o que nos diferencia é genética. E aí eu não posso julgar o outro que não tem essa E genética. paciência. E você que tem a tendência à obesidade, se controle, meu filho. Né? É, minha filha. Vai encontrar o prazer de malhar. Encontrei. Gente, demorei É muito 30 bom. mil anos. Não vou Endorfina falar é quantos. ótimo, né? Dizem que pra gente criar um hábito, a gente tem que fazer isso 3 meses, pelo menos, né? Então, não é de hoje pra amanhã. Exatamente. Tem que ir contra, né? Você tem que ser contrário. É, Né? é. Ai, qual a motivação? Eu recebo no meu Instagram. Eu posto todo dia indo pra academia também. Tudo bem. Nunca nenhuma motivação será maior que a disciplina. Ponto final. Nunca. Não. Nunca. Eu vou desgostando. A Ana Karina A disse minha também. frase do exercício é Eu vou constância é adiando. mais importante que intensidade. Todo mundo fala na academia comigo, que cara de cansado, né? Todo mundo fala pra mim. Todo mundo É fala. porque eu não gosto. Você hoje está demais, não sei o quê. Aí eu, estou demais. Tá Meu bom. personal fala, e aí, tá feliz? Eu falo, não. O meu nem fala. Nem Tô fala. aqui. Ladislau, nem fala. Um abraço, Ladislau. Um beijo pro Marquinho também. Um Isso beijo aí. pedinhos, ele vai ficar chateado. Ana Eu vou mandar Karina. pro Denis, senão ele vai ficar Ah, bravo. muito Olha bem. aí, muito Isso bem. aí. Mas, gente, é isso. A gente finaliza com a seguinte... Acho que a seguinte slogan, né? Primeiro, entenda a doença. Obesidade, doença, obesidade, difícil controle. Segundo, o paciente é protagonista. Ele não vai ser emagrecido, né? Ele pode ter uma equipe que o ampare, mas quem vai começar a dar o passo é ele sozinho, né? Demore a escolher o seu médico. Veja várias opiniões. Converse com quem foi operado pelo médico que você pretende fazer a cirurgia, porque isso é muito importante. A escolha Converse do com médico. o médico. Converse com o Com médico. vários. Aliás, deixe seu médico conversar, porque ele vai querer, se ele quiser te tratar de verdade, ele vai querer conversar muito com você. Exatamente. Perfeito. João, muito que agradeço. obrigada. Venha sempre aqui com a gente. Ou vim sempre, Venha por favor. sempre. E Karina disse que João tá igual um Faria Limer. Pra quem Pois tá é. vendo no Eu YouTube, vim a gente. caráter, justamente em homenagem a vocês. Eu quero Tá dizer que muito eu escolhi minha paulista. roupa igual a É. do João pra gente Ela Vocês queria- estão muito par, Ela, gente. ela queria que eu viesse com gibão aqui, né? Era. Ai, eu ia adorar. Tchau, Tá bom, gente. da próxima vez eu venho. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até Tchau, o tchau, próximo. tchau. Até o próximo Pode Vari.